Então vamos começar a segunda parte da nossa conversa sobre o trauma estruturante, o que é o trauma estruturante, né? E hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o que o trauma estruturante gera, né? A gente ainda não definiu completamente o que é o trauma estruturante, mas a gente já começou a falar de onde ele surge e imediatamente a gente começa a entender na nossa psique o que ele estrutura, né? Quando a gente entende o que ele é, a gente também entende o que ele estrutura. Bom, é fácil a gente colocar em palavras que o trauma estruturante é o primeiro trauma sofrido na psique humana. Ele estrutura, ele funda a psique humana, né? E ele vem pela dor da separação, né? Da diferenciação. É o primeiro nível de diferenciação que você faz entre você e o outro. E é justamente o trauma estruturante que permite você chegar e falar e perceber, né? Ampliar a sua consciência para o terceiro. Então, esse é um resumo bem simples do primeiro vídeo. Quem não viu o primeiro vídeo, dá uma olhadinha. Quem não estava na primeira conversa, volta lá no canal do YouTube, Trauma Estruturante, Diabo ao Fundo, e a gente vai puxar essa ideia de um conceito sobre o momento em que a consciência desperta para o primeiro nível de existência para além de si, né? É um movimento de diferenciação, de separação. Só que para estudar e para a gente conversar sobre esse tipo de assunto, a gente tem que buscar no nosso repertório, no nosso capital simbólico, diversas ferramentas, né? Então vamos puxar a nossa caixinha de ferramentas e vamos puxar dali o nosso martelo, a nossa serra, a nossa furadeira, para que a gente possa trabalhar com trauma estruturante. A ideia de ter um trauma inicial fundante da psique humana facilita para que a gente possa ter um ponto de partida. Também não é algo que a gente vá utilizar como um dogma, né? Mas é uma experiência que teoricamente é universal para todo ser vivo, né? Você nasce. Quando você nasce, se você tem um mínimo de sensibilidade, você acaba em algum momento percebendo que você não está sozinho no mundo, né? Que há uma diferença entre o que é você e o que é o outro, ok? Então a gente parte daí. Só que a gente está falando desse tipo de assunto a partir de um pensamento complexo, e então a gente precisa também entender o que é o significado do conceito de complexo, né? O que é um conceito complexo? O que é uma ideia feita de complexidade, tá? E uma complexidade nada mais é do que um emaranhado, uma teia de relações e inter-relações entre signo, significante, significado e significador. E quando você tem signo, significante, significado e significador e você muda um desses 4 pilares, tá? Você tem lá a fundação de 4 pilares. Se você muda um desses pilares, você muda também as relações possíveis. Se você tem mais de um significante construído a partir do mesmo significado, se relacionando com o mesmo significado, se você muda o significador, ou seja, se você muda o sujeito que dá sentido, que dá sentido ao signo, ou seja, que significa, que faz o ato de significar aquele signo. Quando muda uma pessoa
o sujeito que faz esse ato, muda também a correlação de forças ali dentro. Quando você muda o signo, você pode manter o significador, você pode manter o significante. Se você mudar o signo, você vai ter outra estrutura. E isso se dá a partir de antropologias diversas, de genealogias diversas. E eu vou dar um exemplo mais prático aqui, que é: eu estou aqui no centro de São Paulo, tá? Aqui atrás de mim a gente tem o Centro de Referência de Dança. E, bom, a palavra dança, para mim, que sou dançarino, ela tem uma história pregressa. Para uma pessoa que não é bailarina, que nunca dançou na vida, ela vai ter outro significado. E para uma pessoa que não gosta de dança, que teve experiências negativas com dança, ela vai ter outro significado. Então, a gente tem aqui a palavra dança como signo, a gente tem o significante, que é o objeto, e o próprio ato de dançar, ou o centro de referência de dança, no caso, e a gente tem o significador, que sou eu, e a gente tem o significado que se produz na minha mente de significador sobre todas essas correlações, né? Então, você vê que aí, para a gente poder entender essa teia, esse quadrado de relações variáveis, com elementos variáveis, a gente já tem diversas possibilidades, né? O meu humor pode estar diferente num dia do outro. Você tem, pensando em um único sujeito, diversas estruturas móveis que se dão a partir de complexos traumáticos e que compõem o cenário aonde a gente insere o objeto e o observador. Então a gente sempre vai falar num diálogo de objeto e observador, tá? Aqui, como eu disse lá no primeiro vídeo, a gente vai falar muito sobre essa questão a partir de Lacan, tá? Desse entendimento da significação do mundo externo. Porque o ato de tomar consciência, o ato de observar o outro e de entender a própria psique, os próprios desejos, ele passa pelo ato de entender a narrativa interna, analisar a narrativa interna, e a narrativa ela se constrói a partir de relações de significados. E eu estou sendo redundante na palavra aqui, nos termos, signo, significante, significador e significado, porque é como se fossem 4 pessoas transitando no mesmo campo e se relacionando, ok? E eu também quero puxar para a gente a ideia de que essa correlação de forças significantes, tá? Ou seja, os vetores significantes, eles são de certa forma física mesmo, vetores de força, com variação, quando você varia características como intensidade, origem, direção, velocidade, potência, enfim, né? Aqui eu entro numa abstração desnecessária, mas que Foucault vai trazer de uma forma muito importante para a gente na microfísica dos poderes, né? O Foucault, ele é maravilhoso na ideia da gente, nesse livro, Microfísica dos Poderes, na explicação sobre como que as relações sociais se dão e esses vetores sutis, que a gente pode chamar de campo energético, a gente pode chamar de influência, a gente pode chamar de persuasão, a gente pode chamar de construção social, né? Então a gente tem análise desses vetores a partir da antropologia, a partir das ciências sociais, da história, da filosofia. Então todas essas construções significantes e significativas de significados, você tem aí
as áreas das humanas, principalmente explicando a física do funcionamento dessas relações no campo de jogo, que é o complexo, tá? Eu vou me aprofundar um pouquinho mais também no que é esse complexo. Veja bem, complexo, segundo a psicanálise e Jung, se você pegar o complexo, você tem a ideia de que o complexo ele é uma estrutura que se direciona, uma estrutura de significados que centraliza um objeto. Ou seja, tem um signo que é central e que ao redor dele orbitam diversos outros signos e cristalizam ali, estruturam ali uma dinâmica bem específica de relações de poder, uma microfísica de relações de poder, né? A mais famosa de todos, mais famoso de todos os complexos, o complexo de Édipo, tá? Só que quando Freud fala sobre o complexo de Édipo, ele coloca Édipo como centro do complexo, e aí o Jung vai amplificar isso, falar o complexo da palavra mãe, da palavra pai, qualquer trauma, qualquer coisa significativa para você pode virar um complexo, o nome da tua cachorra, a tua profissão, como eu disse, a palavra dança para quem é bailarino, uma árvore, qualquer coisa, qualquer signo que tenha importância e consiga, a partir da menção daquele signo, evocar estruturas correlatas que dialogam emoções, despertar emoções, sentidos, desejos, frustrações, medo, raiva, alegria, desespero, crises de ansiedade, crises de pânico, os famosos gatilhos, né? Tudo isso, quando você fala uma palavra e desperta um gatilho numa pessoa, você está ativando um complexo. Mas eu queria fazer um exercício. O que é ativar um complexo? É você abrir um tabuleiro de jogo, e a partir desse tabuleiro de jogo, você colocar esses peões e essas peças para jogar esse xadrez de vetores de poder, tá? Para que a gente possa também desmembrar melhor essa ideia, né, eu vou retomar aqui também o conceito de pontos de vista. É importante a gente entender que o significador ele varia não só de pessoa para pessoa, né? Eu sou um significador, você é outro significador, mas ele varia também de posição no espaço. Quando você faz o exercício de tridimensionalizar, abrir um tabuleiro de xadrez e posicionar essas peças dentro do tabuleiro de xadrez, aí sim você começa a ver que o significador, quando ele muda de posicionamento no espaço físico, a posição visual dele em relação ao objeto também vai mudar a percepção que ele tem do objeto. Isso vai mudar o próprio significado do objeto para ele, tá? Fotografia usa muito dessa habilidade psíquica nossa, né? Enquadramento. Você quer dar um sentido de imponência para um poste numa fotografia, para uma estátua, fotografa de baixo para cima. Você quer dar um significado de submissão a um personagem, a uma modelo, você fotografa de cima para baixo. Você quer dar um significado de proporção, de similaridade de peso, de informação na foto, você usa simetria, coloca lado a lado. Então, a própria relação espacial e visual vai gerar esse tipo de coisa. Então, a ideia de que a microfísica do poder são os vetores associados nesse caos organizado
matemático, que é a estruturação de relações sociais que compõe a nossa psique. Se você consegue plasmar de forma simplificada num tabuleiro de xadrez, esse é o exercício que eu vou propor para a gente hoje. E também queria lembrar que quando a gente fala de algum conceito, muitas vezes a gente pode estar falando do mesmo conceito por nomes distintos. E isso se dá também como uma prova da importância da variação e da existência da variação dessa relação entre significador, significante, signo e significado. Tá? Lá no vídeo passado eu usei um exemplo que eu vou retomar, que é um exemplo muito simples e que eu gosto porque é o símbolo do conhecimento. A palavra maçã. Tá? A palavra maçã. Eu posso me referir a maçã, eu posso nos Estados Unidos me chamar de apple e eu posso na Argentina chamar de manzana, capiche? Ok, certo, alright, perfeito. Muda, né? Muda a sua percepção sobre mim quando muda a minha forma de agir, mas o conceito é o mesmo. Outra correlação que a gente pode fazer é a lua, né? Dependendo da forma como a lua é iluminada pelo sol, a nossa percepção sobre ela muda e o impacto que ela tem sobre a nossa realidade também muda. Mas o objeto é o mesmo. O objeto é o mesmo. Então o conceito ele é o mesmo. Então quando eu falo aqui de complexo e explico o que é o complexo, se você tem às vezes uma percepção distinta sobre o que é o complexo, às vezes a sua escola psicanalítica é uma, ou o seu entendimento semântico é outro, e tem um cachorrinho aqui comigo, só não vai mijar em mim, hein? Tá mexendo da árvore aí. E é isso, quando entra um novo significador no espaço, muda também a sua posição em relação ao espaço. Tá falando que a Lua, né, a gente olha para ela muda de posição e a gente acaba interpretando ela de outra forma. Essa mudança altera a nossa percepção da realidade e com isso a gente transforma a nossa psique. Então a gente tem essa capacidade, eu preciso retomar agora, me desconcentrou total. Bom, a gente está falando do complexo, né? E se você tem uma percepção semântica diferente, se você tem um entendimento que tem uma variação ou outra sobre o conceito, é importante que a gente, quando eu falo sobre o conceito e explico o funcionamento dele no jogo, que se entenda que eu estou falando a partir do meu ponto de vista, mas que o objeto é o mesmo. Então, quando a gente fala sobre o complexo freudiano ou o complexo junguiano, é a mesma coisa. Quando eu falo sobre energia corporal, vamos lá, sobre o Ki, sobre o Chi, sobre prana, se eu falo sobre bioenergia, ou a partir de uma outra escola que eu gosto muito, que é o William Reich, né, que vem falar sobre o Orgon. Então você tem lá no Ocidente, lá no Oriente, você tem 3 formas distintas de chamar a mesma energia telúrica, cada um com as suas crenças a respeito dela, com as suas percepções a respeito dela. Falam que são coisas distintas, porque não sai do centro, sai da extremidade, passa pelo chakra, passa por não sei aonde. Mas existe um elemento que retorna. É uma energia telúrica que vem da Terra, que preenche todos os seres vivos, tá? E que alimenta a vida. No Ocidente, a gente com uma visão ainda mais especializada, fragmentada, compartimentalizada, a gente vai falar de bioenergia, e Reich descobre isso e chama de Orgon. E aí a gente não quer cair aqui nas brigas de mas Orgon é diferente de Chi, que é diferente de
prana, que lá na nossa tradição a gente faz assim, a gente faz assado. Legal, mudou o significado, porque mudou o significador. Também mudou o signo, mas não mudou o objeto significado. Não mudou aquilo que está sendo colocado no centro. E as relações complexas é que vão alterar para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, para dentro ou para fora, como a gente percebe. É óbvio que um brasileiro vai perceber a energia libidinal, que é uma energia Kundalini, que é uma energia vital, que você conecta de forma sutil e influencia todo um conjunto de crenças e dogmas em diversas religiões pelo mundo afora, de uma forma diferente de um oriental. São práticas diferentes, histórias diferentes, genealogias diferentes, posições geográficas diferentes, posições históricas diferentes, posições no tempo e no espaço de forma diferente. Certo? Bom, então quando a gente consegue entender isso, a gente tem o trauma estruturante colocado em jogo. A gente consegue entender que para falar dele e o que ele causa, a gente precisa fazer o exercício do que eu vou chamar aqui de pensamento tântrico, que é um pensamento que expande e contrai. Expande e contrai, é um pensamento que respira. Ora você especializa e analisa a fundo, ora você expande e vê as correlações de força no cenário que compõe. A gente consegue fazer esse mesmo exercício sem se incomodar com essa diversidade de conceitos que ficam orbitando o complexo do trauma estruturante. Tá? O que é o complexo do trauma estruturante? É o trauma que funda a primeira neurose, o primeiro sistema neurótico que sustenta a personalidade do ser, a nossa personalidade psíquica, o nosso primeiro despertar, tá? Despertar espiritual. Então, o primeiro despertar espiritual, ele se dá no momento do nascimento, quando a gente desperta para a existência do outro. Imediatamente, de forma muito rápida, né? Não vou dizer imediatamente, mas de forma muito rápida, você tem também o despertar espiritual, ou despertar da consciência, ou ampliação da consciência, salto consciente. Piaget vai falar que a nossa consciência, ela se dá em saltos. Na verdade, agora eu não lembro se foi Piaget ou Paulo Freire, mas construtivismo fala que a nossa consciência se dá em saltos, né? E esses saltos se dão no sistema de eureka. Você está lá numa linearidade e de repente você tem um despertar. E o primeiro despertar é o do trauma estruturante. Eu sou o centro do universo, eu existo, de repente eu percebo que a minha mãe não sou eu, primeiro despertar. Quando eu percebo que minha mãe não sou eu também percebo que existe o outro, e ao perceber o outro e ver o meu pai ou qualquer outra pessoa, né? Eu uso a figura do pai aqui como um arquétipo, eu percebo que a minha mãe e meu pai não são as mesmas pessoas, então existe um terceiro, e aí eu me abro para a infinidade de possibilidade de outros sujeitos. Está aí estruturado o primeiro trauma, só que ele abre a partir de uma dor do desapego, uma dor da perda, e isso vai gerar um sistema neurótico, tanto no sujeito, na criança, quanto na mãe e no pai, tá? É importante lembrar que não só a criança acha que ela é a mãe, como a mãe acha que a criança é ela, corporalmente falando, né? Eles dividem o mesmo corpo, a criança é gestada ali dentro, e a saída desse ser de dentro de outro ser é uma separação, né? O corpo, até os neurônios são divididos no interno. Então, se a gente considera que a psique ela se manifesta antes mesmo do sujeito vir à luz,
né, que já há atividade consciente no feto, a gente entende que o feto ele tem a divisão dos neurônios, então ele já tem ali uma correlação com a mãe. Mas mesmo que não haja esse tipo de relação no feto, há esse tipo de relação na mãe. Ela passa também a dividir os seus neurônios e diversas outras estruturas com o feto. Quando esse feto se transforma em um bebê à parte, ela também passa, ela revive o trauma estruturante da perda agora enquanto mãe, né? Não mais enquanto uma criança vindo ao mundo. O que talvez para o homem não seja tão fácil de entender na prática, porque ele só vai passar por isso de forma simbólica, né? E ele geralmente teria que, através da energia masculina, do sagrado masculino, a gente tem mitologias que colocam o homem, o masculino, como responsável por fazer esse parto. Ele não tem a experiência prática, porque ele tem a função de ser capaz de fazer a separação, né? Bom, qual que é o primeiro trauma, né? O primeiro complexo que se estrutura na psique humana, segundo Freud? É o complexo de Édipo. E o complexo de Édipo, na verdade, Freud, quando ele fala sobre o complexo de Édipo, ele faz uma coisa que todas as religiões das quais eu tive contato, né? Para quem não sabe, eu sou xamã, teatrólogo. Teatro é a primeira religião do mundo, historicamente. Ritualização de crenças, práticas, conexão com seres imaginários, reais ou não, mas é considerado uma religião profana por não lidar da forma sagrada, né? Mas desde das culturas antigas que o teatro foi tratado como um local de pensadores e xamãs, né? Também estive caminhando pelo candomblé, pela umbanda, cristianismo, estive com pajés, na pagelança brasileira e estudando algumas religiões como o hinduísmo e filosofias outras do Oriente, taoísmo. Quando a gente olha para o complexo de Édipo, segundo Freud, e para todas elas, o que se diz é: tudo aquilo que acontece com a gente é responsabilidade nossa, colocando a gente no centro do complexo, mas ignorando a correlação de forças que o Foucault defende na sua microfísica do poder, tá? E eu venho aqui para dizer o contrário. É impossível e irresponsável, abusivo, inclusive, você jogar toda a responsabilidade, e eu não estou falando sobre a negação da responsabilidade do sujeito, mas você pegar toda a correlação de forças e colocar no sujeito, ignorando a análise, do contexto e a análise. Vou ter que mudar de posição no espaço aqui, porque os passarinhos já almoçaram e eu fui alvo aqui dos passarinhos. Bom, a correlação de forças do cenário e dos outros sujeitos e dos outros personagens que compõem o complexo, porque o complexo de Édipo não é composto só por Édipo, né? Para você entender o complexo de Édipo, você pode sim começar o estudo a partir do Édipo, ou seja, do próprio sujeito, mas o sujeito é o que é em relação ao ambiente, né? Essa microfísica do poder que existe ali, se e quando ignorada,
ela causa diversos problemas, que eu vou deixar para o próximo vídeo, porque agora começou o ensaio e a passagem de som aqui no Anhangabaú, e eu acho que o vídeo já está grande demais, tá? Então no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o complexo de Édipo e essa composição de cenário e a responsabilização do outro, para que a gente não caia num discurso de uma análise clínica psicológica normativa, vitimizadora, revitimizadora, e que anula a responsabilidade do outro em relação a você. Lembrando, não estou aqui defendendo a negação da autorresponsabilidade, mas após a autorresponsabilização é necessária a correlação de forças, tá bom? Próximo vídeo a gente se fala. Eu sou Kanaíma Jangá e esse aqui foi mais um episódio do Diabo ao Fundo.